A temperatura é algo que usamos no nosso cotidiano, como por exemplo na área culinária ou também na área médica. E nós usamos a escala de temperatura graus Celsius. Mas você sabia que existe vários tipos de escalas? As escalas de temperatura são usadas para medir a temperatura de um corpo, e o objeto mais utilizado para isso é o termômetro, além de que a gente mede a temperatura na escala de graus Celsius. Mas além dessa escala, ainda temos mais duas outras escalas que também são utilizadas, e são essas que a gente vai discutir. A primeira escala é a escala graus Celsius. É a escala que nós utilizamos no cotidiano e também é a escala que mais é usada no mundo inteiro. E nessas três escalas nós temos pontos importantes de ressaltar, que é o ponto de fusão, onde a água congela, o ponto de ebulição, onde a água evapora, e o zero absoluto, que é o ponto mais baixo, ou seja, a temperatura mais baixa de cada escala. No caso dos graus Celsius, o ponto de ebulição é aos 100 graus Celsius. Já o ponto de fusão é aos 0 graus Celsius. Já o zero absoluto, que é o ponto mais baixo dessa escala, é o menos 273 graus. Agora vamos falar sobre os graus Fahrenheit. A medida desses graus são um pouco diferente das dos graus Celsius, já que o ponto de fusão na escala de Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Já o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Já o zero absoluto na escala de Fahrenheit é menos 459 graus. Mas lembrando que mesmo que a escala seja diferente, as temperaturas são as mesmas. O que muda é a forma de medir. E agora chegamos na escala Kelvin. Essa escala é mais utilizada na área da química e física. Então ela é mais utilizada na área da ciência. O ponto de fusão da escala Kelvin é 273 Kelvin. E um detalhe importante, quando a gente vai falar sobre a escala Kelvin, nós não nos referimos como graus, e sim apenas Kelvin. Então, por exemplo, a gente vai falar que isso aqui mede 273 graus Kelvin. Isso está errado. O certo é falar que isso mede 273 Kelvin. Então, não coloque grau quando for se referir à escala Kelvin. O ponto de ebulição na escala Kelvin é 373. E o ponto do zero absoluto é o próprio zero. E por isso que a escala Kelvin também é chamada de escala absoluta. Por que não usamos apenas um tipo de escala de temperatura? A troca de escalas de temperaturas é necessária devido ao uso diferenciado. Por exemplo, o termômetro de ambiente, como os que existem nas ruas, utilizam a escala Celsius, enquanto a química e a física utilizam a escala Kelvin. Ou seja, nos termômetros normais, a gente precisa utilizar a escala Celsius ou a Fahrenheit, que ambas são usadas para medir a temperatura corporal, e para outros assuntos, que no caso é a de química e física, é melhor usar a escala Kelvin, porque as escalas de temperatura recebem esse nome. A escala Celsius leva o nome de seu criador, que foi um astrônomo sueco que inventou a escala Celsius em 1742. E o nome dele é Anders Celsius. Já a escala Fahrenheit recebeu o nome também do criador, cientista chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, em 1686 até 1732. E por fim, mas não menos importante, a escala Kelvin foi criada pelo físico, matemático e engenheiro William Thomson e foi conhecido por Lord Kelvin. A escala Celsius é a escala que mais é usada em todos os países. Não sei se deu para entender, mas basicamente quase todos os países usam a escala Celsius. O criador do termômetro de mercúrio foi o mesmo criador da escala Fahrenheit.